O nosso lugar na família. Então eu recebi a mensagem que a gente teria aqui hoje jovens, adolescentes, jovens, mulheres casadas, e também teríamos as mulheres já mais maduras, as vovós, né? Pessoas que já têm toda uma caminhada em família, né? Então quantas jovens, adolescentes nós temos aqui? Levanta a mão. As solteirinhas que estão aqui. Não, tem um grupo. Quantas mulheres casadas? Uau! Com filhos? Montão também. E quantas vovós nós temos aqui? Uau, eu também. Então temos também. Então nós temos aqui nesse auditório os 3 tempos da vida de uma mulher, não é? Os 3 tempos. E quando eu li esse tema, porque eu recebi o tema, me lembrou um relato de uma paciente minha sobre uma sobrinha dela de 9 anos. Ela chegou no consultório e falou: Ilma, você acredita o que aconteceu no almoço lá na casa? A gente estava todo mundo reunido, minha irmã mais velha com as 3 filhas. E a filha do meio, de 9 anos, simplesmente parou assim o almoço e falou: gente, eu queria fazer uma pergunta para a mamãe. A mamãe e o pai na mesa. Era um almoço de domingo familiar. Eu queria saber qual é o meu lugar nessa família. Aí foi um silêncio na mesa. Como assim, filha? O seu lugar? Ela falou: pois é, porque a minha irmã mais velha, e ela começou a trajetória, né? Foi a esperada, a primeira e tal. A minha irmã caçula, que nasceu, tá uma diferença de 4 anos, que está aí agora, né? Que está todo esse cuidado, todo mundo tem que ter com ela. E eu? E ela disse que parou assim. E ela ficou pensando nesse lugar. E ela chegou no consultório e falou: sabe que a minha sobrinha me levou a refletir sobre esse lugar na família? Ela é uma criança, 9 anos, querendo saber o lugar dela. E eu já casada e ainda não me questionei sobre esse lugar. Então me fez pensar nesse relato, né? É interessante essa busca por lugares na família, mas não só na família, também na sociedade. E nós nunca vivemos um tempo onde nós temos visto tantas mulheres buscando um lugar na sociedade, um lugar na vida comunitária, um lugar no mundo corporativo. E a gente sabe hoje que as mulheres têm ocupado lugares que antes eram restritos apenas ao mundo masculino, ao universo masculino. Hoje a mulher ocupa qualquer lugar. A mulher pode ter qualquer profissão, pode chegar em qualquer lugar. Então essa busca por lugares que não era algo tão comum há alguns anos atrás, nós estamos vendo hoje que a mulher, nas suas competências, nas suas múltiplas competências, com tudo que Deus habilitou, que desenvolveu nesse contexto familiar, ela hoje tem condições e competências de ocupar qualquer lugar aí fora na sociedade. Já visto que a gente tem aqui a Patrícia, né? Que é vereadora, que luta lá pelos direitos da mulher, né? Eu vejo as postagens dela sempre lutando pelo direito da mulher. Então hoje a mulher ocupa o espaço que ela quiser fora e tem buscado cada vez mais. No entanto, nós nunca vimos um tempo de tanto adoecimento feminino, de tantas angústias como hoje. E também de algumas doenças que as mulheres têm encarado hoje, que eram doenças restritas também aos homens. Antigamente pouco se ouvia falar. E quando eu digo antigamente é porque eu sou de antigamente. Sabe 1900 Noé? Sou eu. Então eu lembro assim do universo da minha mãe, por exemplo. Era raro a gente ouvir mulher morrer de infarto, de AVC e de algumas outras doenças. A doença de que homem tem. Homem morre de infarto, morre de AVC, morre disso, morre daquilo. E hoje nós estamos vendo as mulheres também com as mesmas doenças. Por quê? Porque à medida que nós somos também para todos esses outros lugares, nós ganhamos muito mais preocupações, as demandas só aumentaram. E as demandas acrescentam cada vez mais, mas em nada diminui as demandas familiares. Porque nós, como mulheres, nós temos todas essas múltiplas funções na família. A gente é esposa, mãe, dona de casa, professora, orientadora e mais um monte de outras funções que nós desempenhamos no nosso lar, né? Então, uma coisa nós estamos vendo, as doenças da alma, elas têm crescido assustadoramente. Está aí a farmacologia, que joga todos os anos uma quantidade enorme de medicamentos no mercado para dar conta de todas as doenças que têm acontecido hoje na alma. Doenças da alma, as dores da alma. Nunca se vendeu tanto remédio para ansiedade, os ansiolíticos,
antidepressivos, remédios para depressão. Porque a Organização Mundial de Saúde diz que a depressão é o mal que mais irá ceifar vidas nessa década que nós estamos, na próxima década, perdendo apenas para as cardiopatias, doenças do coração e também para o câncer. Mas o universo feminino é o que mais tem sofrido de câncer, né? Mais tem sido atingido de câncer e de depressão. Então, vai matar muito mais mulheres, como nós já estamos vendo todos os dias aí. Por quê? Porque mesmo com todos os lugares conquistados, tudo isso, o reconhecimento, o valor que tantas vezes uma mulher consegue em determinado lugar, porque tem toda essa habilidade de se dedicar, de fazer bem, de ser reconhecida, mas essa demanda toda não tem atenuado as angústias da alma de uma mulher, não tem preenchido o sentido da vida, o significado da vida, porque muitas vezes nós estamos vendo uma sobrecarga enorme, e nessa sobrecarga enorme, nessa correria que todas nós vivemos, nessas dificuldades, a angústia insiste em comparecer. E eu sempre digo que a angústia vem como aquela luzinha que se acende no painel do carro quando nós estamos dirigindo, e que às vezes a gente nem sabe o que é. Eu pelo menos nunca sei. Acendeu a luzinha, fala, meu Deus, o que será, né? Bateria, motor, não sei o quê. Nem sempre a gente sabe, né? Que a gente também não tem muito tempo para aprender sobre mecânica de automóvel. Mas, na verdade, mas tem lá alguma coisa dizendo que alguma coisa não está funcionando bem no carro. A tendência nossa é continuar andando. Não, vai dar para chegar em casa, e muitas vezes não dá, muitas vezes tem que o carro para, aí o comprometimento é muito maior, porque a gente insistiu. Na nossa alma é a mesma coisa. A angústia está lá piscando, está insistindo em comparecer, e nós estamos tocando a vida, porque a gente tem que ser forte, a gente tem que lutar, a gente tem que dar conta de tudo. E aí nessa correria de dar conta de todos os lugares que nós temos que ocupar, na família e fora de casa, muitas vezes nós não temos tempo para olhar para as nossas próprias necessidades, para perceber. E aí a gente continua, e na verdade a gente nunca viu tanto adoecimento como transtornos psíquicos, a depressão, a ansiedade, as fobias, o pânico, as doenças psicossomáticas, que são sintomas depositados no corpo, que falam das dores e das angústias que estão na alma. O corpo hoje, há uns anos atrás, tinha um livro chamado O Corpo Fala. Não é? Muita gente aqui deve ter lido. Mas eu costumo dizer hoje que o corpo grita. Não só fala, ele grita. E às vezes a gente não escuta os gritos do corpo. E aí, quando nós não escutamos os gritos do corpo, nós somos paralisados pela via da dor. E muitas vezes nós nos permitimos somente fragilizar pela via de um adoecimento, né? Mas como nós temos aqui, não vou falar sobre esse assunto, mas como nós temos aqui os 3 tempos da vida feminina, né? As adolescentes e jovens no lugar de filha, as mulheres na função de esposa e mãe, e as mulheres que já criaram seus filhos, esses filhos que já saíram de casa, que já constituíram família e que exercem a função, na maioria, de avós. Então, por onde nós vamos começar para falar de lugares? Pelas meninas? Não. Nada mais óbvio do que começar do começo, para nós compreendermos esse importante tema. Porque o começo sempre nos diz do propósito. É o começo que aponta para o futuro. O começo nos diz do objetivo, da visão de futuro. E é o começo que deve nortear as nossas prioridades da vida. O lugar que nós ocupamos, nós só vamos entender quando nós formos ler o começo de tudo. E o começo da Bíblia está onde? Gênesis. E é Gênesis que a gente precisa ir. Na origem. Por que nós não vamos começar pela menina? Pela criança? Porque Deus não começou pela menina. Deus começou pela mulher. Não é? Ele criou uma mulher pronta. Ele criou uma mulher pronta para ser esposa e mãe. Então, ele criou, na gênese da fundação, a mulher. E a mulher é a gênese da menina. E a menina inaugura a maternidade da mãe. Esse é o processo. Então, uma não existe sem a outra. A mulher vem, e aí ela vai ser o berço da menina. Ela vai carregar no seu ventre a menina, a criança. E aqui eu estou falando menina porque nós estamos falando para mulheres. Então ela vai carregar no seu ventre a menina. Mas ela não vai carregar só uma menina. A menina vai inaugurar a mãe. Então essa mulher vai carregar no ventre gerações. Ela é berço de gerações. Então nós precisamos começar
do começo, né? Nada mais óbvio. É até assim, uma contração a gente falar começar do começo, porque sempre começar deveria ser do começo, mas nem sempre começamos do começo. Bem, o começo diz assim, quando nós lemos no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1, que todo mundo conhece. O que está escrito lá no versículo 1? Capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. Bem alto, gente, vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Simples assim. Uma declaração do princípio. A Bíblia não começa com uma historinha. Era uma vez um Deus que veio não sei de onde e que começou a criar. Não, a Bíblia tem uma declaração de início. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você crê nisso? Ok? Porque se você crê, tudo que nós vamos refletir nesse tempo aqui vai fazer sentido para você, né? Isso vai promover, ali vai cair no seu coração, vai promover os questionamentos na sua vida que irão impulsionar esse processo de compreensão do propósito de Deus para a vida da mulher. Vai produzir melhorias na sua relação com Deus, com você mesma, com a sua família, com o outro. Por quê? Porque à medida que nós compreendemos quem nós somos e qual é o nosso propósito de vida, nós começamos a melhorar. Isso vai trazendo paz na nossa alma. Mas se você tem dúvidas quanto a essa primeira declaração bíblica, tudo que nós formos falar vai parecer devaneios, delírios e não vai fazer significado. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É muito simples essa declaração, mas é muito profunda, porque essa é uma declaração que vai além da nossa limitada compreensão, mas tem uma revelação profunda que o Criador quer nos dar para nós compreendermos a singularidade feminina. Quem é a mulher no propósito de Deus? São muitas as questões que nós poderíamos fazer hoje que nos levariam a pensar sobre o lugar da mulher, sobre o sentido e o significado que tem a vida da mulher no propósito de Deus. Mas quando nós olhamos lá em Gênesis 1, 26, 27, que é o texto que começa quando Deus fala, depois de formar toda a criação, haja terra, haja mar, haja separação, tudo isso que nós conhecemos de Gênesis 1. Quando chega no versículo 26, Deus muda o verbo para o plural. Façamos o homem, façamos. Quem que estava ali nesse verbo plural? Quem é o Deus plural? O Elohim, aquele Deus que naquele momento se apresenta, né, na sua trindade. O Deus plural, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então estava ali a trindade unida para falar: façamos o homem a nossa imagem, semelhança. Está lá o texto bíblico. Domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu. Deus dá todas as diretrizes para o homem ter domínio, para gerenciar a criação, para ser o porta-voz de Deus ali na criação. Ele recebe todas as diretrizes para esse trabalho. E aí no versículo 27 diz, pode projetar? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então está ali, declarada a criação da mulher. E após a criação de todas as coisas, como nós estamos vendo aqui nesse texto bíblico, né, que descreve a criação do homem formado da terra, na continuidade do texto bíblico, nós vamos ver que Deus começa ali, forma o homem do pó da terra, né, e eu imagino assim na minha cabeça assim, Deus pegando o pó ali, amassando, fazendo assim, não sei se ele fez um bonequinho primeiro, igual criança quando faz modelagem, né? Não sei se ele deu alguma forma, mas uma coisa eu sei, ele tirou do pó da terra, ele criou o homem, e a Bíblia diz que ele soprou nas suas narinas e o homem foi feito alma vivente. Bem, será que nesse momento Deus não poderia ter feito logo o primeiro casal? Um homem e uma mulher? Ele não poderia ter feito do mesmo jeito Adão e Eva? Duas modelagens de barro, mas distintas na formação, segundo o seu propósito. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia, não poderia, gente? Poderia, era o mesmo poder. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter soprado na narina de Adão, depois na narina de Eva, e os dois teriam feito alma vivente. Mas não foi assim. Deus decidiu formar Eva a partir de um olhar perceptivo e analítico para Adão, porque Deus olhou com os olhos do seu coração e viu as necessidades relacionais de Adão,
E o propósito que ele deveria cumprir, a missão que ele deveria receber, porque Deus trabalha por propósitos, Deus não trabalha aleatoriamente. Não foi aleatoriamente que ele fez Adão para depois fazer Eva, ele tinha um propósito. E ele olha ali para Adão e ele conclui: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora. Gênesis 2,18, pode colocar o texto. Far-lhe-ei uma ajudadora, alguém que o auxilie, que lhe corresponda, que esteja ao seu lado, que se relacione com ele, que tenha um relacionamento de comunicação com o outro. Que eu fico imaginando que Adão olhava toda aquela beleza do jardim, e ele olhava e ia compartilhar com quem? Ele certamente olhava para o cachorro e falava: cachorro, olha que jardim mais lindo, que coisa mais maravilhosa. E o cachorro: au, au. Não é? Não, tinha que ser com ser semelhante, no mesmo nível, na mesma linguagem. E o texto diz: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Na outra tradução, farei para ele uma ajudadora idônea. E eu acho tão interessante esse não é bom de Deus, não é? Essa declaração de Deus: não é bom que o homem esteja só. Gente, não é bom mesmo, acredite.